quarenteners, como é que vocês estão? Bom, tô passando por aqui para tentar alegrar um pouquinho, trazer um pouco de conteúdo de cinema, que eu amo, sou especialista em filmmaking e tô trazendo hoje um filme maravilhoso, emocionante, delicado, urgente e necessário, extremamente necessário. Luta por Justiça, Just Mercy. Maravilhoso, vem comigo que eu vou contar um pouquinho para você sobre esse filme, que provavelmente vai ter algumas indicações ao Oscar de 2021. Bom, então como eu falei, esse filme ele tem uma urgência, uma necessidade nos tempos que a gente está vivendo, de preconceito, racismo muito grande. Ele é um dos queridinhos para o Oscar de 2021. É um filme lindo, tocante, tem como tema principal racismo, é baseado numa história real, e eu adoro filmes baseados em histórias reais, né, porque eu acho que eles são mais contundentes ainda, e eles fazem analogias brilhantes com a realidade, e são muito importantes, né? Então esse filme ele conta a história do Walter McMillian, que foi preso no Alabama nos anos 80, 1987 mais precisamente. Ele foi acusado de assassinar uma mulher, uma jovem, e ele foi colocado no corredor da morte, né? Porque o Alabama, ele é um dos 30 estados norte-americanos que tem a pena de morte. E ele foi acusado e ele foi condenado com ausência de provas. Ele não tinham provas cabais para condená-lo. Mesmo assim, ele foi condenado e estava no corredor da morte. Ficou anos no corredor da morte. Bom, e aí surge o nosso grande protagonista, que eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de melhor ator, o advogado negro também. Ah, detalhe, nosso protagonista, nosso ator coadjuvante que está no corredor da morte é negro, de uma comunidade da periferia do estado do Alabama. E surge o nosso protagonista, que é o advogado Bryan Stevenson, que é um personagem real, que realmente defendeu o Walter McMillian e mais inúmeros presidiários negros nos anos 80 e desde os anos 80 até agora, dos anos 2000, no Alabama e em vários lugares dos Estados Unidos. E ele é recém-formado em Harvard e ele começa a travar uma luta para salvar o Walter do corredor da morte. E juntamente com o Walter, outros presos que também, eu fico toda arrepiada de falar desse filme, que também estão no corredor da morte. Bom, vou tentar ser o mais rápida possível para não ficar muito cansativo. Só para vocês saberem, desde 73 aconteceram mais de 1.500 mortes por pena de morte, cadeira elétrica nos Estados Unidos, e a maioria, muitos presos, não tinham provas suficientes para serem condenados. E a maioria desses presos, eles eram pessoas afrodescendentes de uma condição social muito baixa. Então é isso que emociona muito, chama muita atenção, e por isso que eu falei que é um filme muito urgente. Nós não temos pena de morte no Brasil, né? Graças a Deus. Mas nós temos muita injustiça aqui também, que a gente vê diariamente nas mortes, que a gente vê diariamente nas prisões, nos tiroteios de negros sendo injustiçados, de pessoas de classes mais baixas, e por isso que esse filme é tão atual, e ele mostra esse racismo que não é nada velado nos Estados Unidos, principalmente nos estados mais do sul, que são mais racistas, né, que já tem uma história escravagista, né, desde a Guerra da Secessão. Bom, o roteiro ele é adaptado do livro Just Mercy e ele mostra o preconceito radical nos Estados Unidos e a questão da pena de morte que existe em mais de 30 estados americanos. E a maior parte, como eu falei, dessas pessoas que estão no corredor da morte são os menos favorecidos, muitos que são presos injustiçados e a maioria afrodescendente. Bom, então eu como atriz, como ser humano, como cidadã, como advogada, eu fiquei muito tocada com esse filme, eu chorei, assim, horrores, e eu tenho certeza que você vai se emocionar muito também. Tem umas cenas, assim, sem dar spoiler, tá? Mas cenas que são muito marcantes. Tem uma cena da cadeira elétrica de um outro prisioneiro, que você vê a realidade, né, dessa condenação, da pena de morte, aquela pessoa que sabe que vai morrer, que parece boi que tá esperando para ser abatido, que tá ali naquele corredor. E o que é muito legal do filme que eu coloquei aqui é que ele não foca no drama familiar. Ele tem uma abordagem do ponto de vista do protagonista, que é o advogado, o Bryan Stevenson,
que é feito pelo ator, pelo Michael Jordan, de Black Panther, que já arrasou em Pantera Negra. É um ótimo ator, excelente, ele dá um show nesse filme. E aí eu vou falar um pouquinho do elenco, então, já que eu tô entrando nisso. O Jamie Foxx faz o Walter Macmillan, que é o condenado, que tá no corredor de morte. E temos também a linda, maravilhosa, que eu amo, vencedora do Oscar por O Quarto de Jack, a Brie Larson, que já fez vários filmes muito legais, e ela é uma advogada que também vai ajudar o Brian nesse processo. Juntos eles vão criar a Equal Justice Initiative, que realmente foi fundada e era um escritório, fico toda arrepiada de novo, para ajudar essas pessoas menos favorecidas que estavam no corredor da morte, né, que foram condenadas à pena de morte, sem provas cabais, com ausência de provas, né? E elas eram menos favorecidas, não tinham como se defender, não tinham advogado, não tinham como pagar um bom advogado. Então, a Brie Larson, junto com o Michael Jordan, se unem. Ele recém-formado de Harvard, imagina, a mãe dele queria, não, meu filho vai ter um futuro brilhante, vai trabalhar num grande escritório de advocacia, numa grande capital. Não, ele vai para o Alabama e vai defender os menos favorecidos e salva muita gente do corredor da morte. É uma história real, eu tô colocando fotos para vocês aqui das pessoas reais. Eu fico muito emocionada de falar porque a gente vê que realmente pode haver mudança. Se a gente souber lutar pelo que a gente acredita, pelos nossos ideais, a mudança, ela é super possível. Bom, então só aqui um fato muito legal, o Bryan Stevenson, que é esse advogado que realmente lutou para salvar o Walter Macmillan. Eu não vou dar spoiler, assistam o filme para descobrirem se ele realmente conseguiu salvá-lo ou não, mas ele libertou mais de 140 presos do corredor da morte, presos injustiçados, que não havia prova suficiente para eles estarem ali, que não haviam confessado. Por isso que a pena de morte ela é tão discutida, né? Porque tem muitos inocentes. Claro, ela é uma medida eficaz contra, né, crimes hediondos, estupro, homicídio doloso, mas assim, gente, tem muitos inocentes ali. Você tirar a vida de uma pessoa é uma coisa muito complicada, né? E toda a vida importa. Então, eu acho que essa mensagem que o filme também passa, ele alia a sensibilidade e tensão em várias cenas. A direção e o roteiro é do Dustin Cretton, que ele arrasa, também tá muito legal, também acho que ele vai levar uma indicação de melhor direção. A trilha sonora, ela causa muita emoção, uma trilha muito bonita, também me chamou bastante a atenção nesse quesito. E, bom, para finalizar, algumas críticas. Vamos lá, então, algumas críticas. É um filme que ele não inova na narrativa. Ele nem tem um grande apreço técnico, assim, invejável. Não, ele é um filme que ele conta a sua história, que ele cumpre o papel de contar a sua história e ele conta com coração, de um modo que te faz refletir sobre as suas ações, sobre as ações dos outros, te faz pensar e cria catarses. E eu acho que esse é o papel fundamental da arte, seja o cinema, seja o teatro, criar catarses. Então, para finalizar, é isso que eu falei. Eu acho que a importância da nossa arte e de nós, enquanto vetores, artistas, atores, músicos, artistas plásticos, a gente precisa criar algum tipo de catarse em você, telespectador, para que você reflita sobre as suas ações, sobre as ações dos outros e sobre as nossas ações enquanto sociedade. Sem falso moralismo, sem hipocrisia, sem demagogismo, que a gente tá de saco cheio disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante, quando você cumpre aquilo que você se propõe a fazer. Eu tenho uma mensagem para passar que vai criar uma catarse, que vai fazer você refletir, que legal, eu vou passar. Sem hipocrisia, sem falso moralismo, mas isso é uma questão realmente muito importante. No mundo onde se pede mais empatia pelo próximo, eu acho que é um filme obrigatório para se entender que cor, credo, gênero, classe social, elas não definem caráter e muito menos a culpa de ninguém. Assistam e me contem se você já assistiu, sua opinião, o que você achou, compartilhem comigo. Esse filme é muito legal, espero que vocês gostem. Um beijo!